Bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Antes de começarmos, quero te pedir para deixar seu like, assim o YouTube recomendará esse vídeo a mais pessoas. E se quiser apoiar o canal e esse movimento de despertar, é só clicar em Seja Membro. Muito obrigada! Vamos à palestra de hoje. Quem sou eu? De 5 de junho de 1968. Cada corpo gerado em sua forma interior é um jardim de deleite e um edifício de magnificência. Os viajantes da eternidade passam para fora, para corpos de carne, sangue e esquecimento, mas os viajantes para a eternidade passam para dentro, para o Pai e a lembrança. William Blake. Observe o movimento aqui. Aqueles que viajam da eternidade passam para fora, para esses corpos de carne, sangue e esquecimento, enquanto aqueles que viajam para a eternidade passam para dentro, para o corpo do Pai e a lembrança. Esta noite, quero fazer a seguinte pergunta: quem sou eu? Sou Neville Goddard? Não. Você é John Brown ou Mary Smith? Você pode saber sua origem física e, se eu dissesse seu nome, você responderia: mas você é o nome pelo qual é conhecido? Não. Seu nome faz parte da sua jornada exterior, da eternidade para um estado de esquecimento de quem você realmente é. Se você se transformasse praticando o arrependimento, mudando radicalmente sua atitude em relação a tudo no mundo, você se voltaria para o Pai e para a lembrança. Se você não gosta de alguém, mude sua atitude em relação a ele. Represente-o para si mesmo como você gostaria que ele fosse e persista em ver e gostar da nova imagem. Sua razão e seus sentidos podem negar qualquer mudança, mas ela virá porque você está praticando o arrependimento. Mude sua atitude em relação à vida, revertendo seus pensamentos, e você caminhará em direção à eternidade. Você se interiorizará, em direção ao Pai e à lembrança. Saí do Pai e vim ao mundo. Novamente deixo o mundo e vou para o Pai. Siga-me agora em sua imaginação, pois vou lhe contar uma pequena história. É a história de um homem que nasceu em um ambiente muito modesto, em uma certa cidade. Ele nunca viajou além de alguns quilômetros de sua casa. Ele não tinha formação social, financeira ou intelectual, mas vivia uma vida simples em um ambiente normal. Agora imagine esse homem entrando na sinagoga, como era seu costume no sábado, pegando o livro do profeta Isaías e abrindo no capítulo 61, levantando-se e lendo estas palavras: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e me enviou para pregar boas novas aos pobres e libertar os cativos. Fechando o livro, ele o entrega ao assistente e senta-se enquanto todos os olhos estão voltados para ele. Voltando-se para os presentes, ele diz: A escritura que vocês acabaram de ouvir se cumpriu hoje. Sabendo que as escrituras estavam se cumprindo nele, ele disse aos que o ouviam: mas não era isso que as pessoas buscavam. Elas não acreditavam que as escrituras se cumpririam em um indivíduo, mas por um indivíduo de fora. Elas são ensinadas a acreditar que um conquistador virá de fora e escravizará aqueles que escravizam e libertará aqueles que estão presos, mas não é assim que Cristo vem. Ele vem para libertar você, um indivíduo, pois, embora você seja um bilionário, ainda está escravizado por seus bilhões. Você poderia ter milhões de dólares esta noite, mas se encontrar de costas, pagando alguém para cuidar de suas funções normais e naturais, já que você é incapaz de fazê-lo sozinho, portanto, você é um escravo do corpo que veste totalmente inconsciente do ser que realmente é. Então, quando Jesus vem ao mundo, ele não vem de fora, mas de dentro. Ele se revela em você, colocando você como o personagem central nas Escrituras. Essa é a história do cristianismo. Agora, em nossa história, o homem afirma que as Escrituras se cumprem hoje e então faz esta declaração: Abraão se alegrou por ver o meu dia, ele o viu e se alegrou. Aqueles que o ouviram fazer esta declaração lhe disseram: Você ainda não tem 50 anos e viu nosso pai Abraão? Ou Abraão te viu? Então ele disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Bem, isso foi demais. Então eles pegaram pedras, os fatos literais da vida, para atirar nele, dizendo:
Conhecemos sua origem. Você é filho de José. Conhecemos seus irmãos e irmãs. Temos todo o registro de sua história física e você ousa fazer essas afirmações? Ele não estava falando de um nascimento literal e físico, mas do desdobramento das Escrituras no indivíduo, o desdobramento daquilo que era verdadeiro antes que o mundo existisse. No capítulo 17 do livro de João, Jesus, aquele que disse: Eu e meu Pai somos um, dirige-se ao Pai, dizendo: Restitui-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui, ele pede o retorno da glória que conhecia antes de entrar nesta peça pré-determinada. Tendo desempenhado todos os papéis, ele retorna a si mesmo, enriquecido pela peça. E porque Deus é um, no final, todos se descobrem como esse único Deus e Pai de todos. Digo-vos isto antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais em mim. A história de Jesus Cristo é a única história de salvação. Não há outro caminho, nenhum outro Salvador. Mas Jesus Cristo não é um homem, mas um plano de salvação. Ele é o padrão que é ativado e desperta no homem. Ninguém sabe o nome daquele homem terreno em quem esse padrão despertou, nem os autores dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os verdadeiros autores de qualquer livro do Antigo Testamento são desconhecidos. Tudo o que temos são seus registros. Mas eu lhes digo esta noite. O padrão conforme descrito no Novo Testamento como a vida de alguém chamado Jesus Cristo aguarda animação em todos, e quando o homem se volta, ele rompe nele e o homem se descobre o personagem central das Escrituras, que é Deus Pai. O padrão começa com um evento chamado ressurreição. Na minha própria experiência, acordei de um sono do qual eu não tinha consciência alguma. Veja bem, você deixou a eternidade para viajar para fora, para dentro destas vestes de sono, e você tem viajado por eras inumeráveis. Se eu tomasse as experiências dos místicos, das Escrituras e de outros, como um Blake, eu diria que você viajou 6.000 anos, durante os quais esteve totalmente inconsciente de quem você é. Então chega aquele momento em que, como o mesmo viajante, você se vira e em vez de viajar da eternidade, você viaja para a eternidade, para o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é Deus Pai, para descobrir que você é Ele. Na sua vez, você acorda, e onde você pensa que está? No seu crânio. Uma vibração sobrenatural me despertou uma noite e eu me vi acordando como nunca havia experimentado antes. Completamente acordado, eu me vi sozinho e, portanto, tive que me redimir. Intuitivamente sabendo como sair, empurrei a base do meu crânio e saí da mesma forma que uma criança deixa o útero de sua mãe, só que eu vim de cima e não de baixo. Eu saí da base do meu próprio crânio e não do útero da minha mãe. Então, todo o drama descrito nas Escrituras se desenrolou diante de mim, colocando-me no papel central. Ninguém me viu, mas eu vi tudo o que estava acontecendo. As 3 testemunhas estavam lá, assim como a pequena criança envolta em faixas. Eu não era uma criança, eu era o mesmo ser que sou agora. A criança envolta em faixas era o sinal do meu nascimento do alto. As testemunhas me chamaram pelo meu nome terreno. Este não é o meu verdadeiro nome, mas eles ainda não o conseguiam ver, então, usando o meu nome terreno, identificaram as crianças como minhas. Como espírito, agora. Não conseguiam me ver, pois nasci do alto como espírito, e eles só me conhecem pela máscara que uso. Eles sabiam que aquele que usava aquela máscara nascerá do alto, então chamaram por esse nome, mas eu sou esse nome? Não. O próximo grande evento aconteceu alguns meses depois, quando uma vibração semelhante resultou em outra explosão dentro de mim. E quando tudo se acalmou, Davi, o profeta bíblico, apareceu diante de mim e eu soube que ele era meu filho. Não havia incerteza sobre esse relacionamento. Olho para o meu filho e sei que sou seu pai. Naquele momento, cumpri o 2º salmo. E o Senhor falou a Davi, dizendo: Tu és meu filho, hoje te gerei. E nos evangelhos somos informados de que, no Espírito, Davi chamou Cristo de Senhor, que significa Pai. Então, pela primeira vez, eu soube quem eu realmente era.
No capítulo 16 de Mateus, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Quem dizem os homens que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então ele perguntou: Mas vocês, quem dizem que eu sou? Aqui ele se identificou com o Filho do Homem. Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ao ouvir isso, Jesus disse: Carne e sangue não poderiam ter revelado isso a você, mas meu Pai, que está nos céus, o fez conhecido. Nenhum homem ou mulher terreno pode lhe dizer quem você realmente é a ponto de acreditar, porque isso não pode ser racionalizado. Esse conhecimento vem por revelação. Seu Filho o liberta de toda dúvida quando ele é revelado dentro de você. Criado na fé cristã, foi ensinado a crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Eu não sabia que ele era literalmente Deus Pai até que aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Naquele momento, ele me revelou como Deus Pai. Então, agora posso dizer a vocês nesta noite: antes que Davi existisse, eu sou, mas Davi viveu cronologicamente em 1000 a.C. e eu nasci neste século. São 3000 anos de diferença entre nós, e ainda assim eu sou seu pai. Quem sou eu? Neville? Não. Ele é uma vestimenta de sono e esquecimento que eu uso. Aqueles que estão em sua jornada exterior me conhecem como Neville, mas aqueles que se movem para a eternidade passam pelo corpo do Senhor e, lembrando-se, sabem quem eu realmente sou, pois seremos um. Quando o homem se vira, ele começa a se lembrar do que lhe foi mostrado antes do início da jornada. O retorno é o ato de lembrar, pois o ser que adormeceu é o mesmo ser que desperta a memória, só que desta vez intensificada e expandida em razão do mergulho no esquecimento chamado mundo da morte. Eu saí da consciência de ser o Pai e vim ao mundo. Novamente deixo o mundo e retorno como o Pai. Esta noite posso dizer-te quem realmente és, mas até que o Filho de Deus se revele a ti, não poderás ser convencido. Sei que confias em mim e acreditas nas minhas palavras, mas não com a segurança e a convicção que terás depois da experiência. Como podes, nascido no século XX, reconhecer-te Deus, o Pai de alguém que viveu no ano 1000 a.C.? Não podes saber até que aconteça em ti. Então, e só então, saberás a resposta à pergunta: Quem sou eu? E responderás com convicção: Sou a personagem central das Escrituras. No volume do livro está escrito a meu respeito. Se eu tivesse fome, não te diria, porque o mundo é meu e tudo o que nele há. O gado em 1000 colinas é meu. Se eu tivesse fome, mataria e comeria, pois tudo é meu. Ora, Jesus só iniciou o seu ministério naquele quarto e último ato, que foi a descida do Espírito Santo na forma encarnada de uma pomba. Ele não começou com a ressurreição, o seu nascimento do alto, a descoberta de Davi como seu filho, ou a divisão do templo, que era o seu próprio corpo, de cima a baixo. Essas coisas são inspiradoras, mas ele esperou até o ato final, que levou exatamente 3 anos e meio. Isso nos é dito de uma forma muito simples. Pouco antes de iniciar o seu ministério, ele disse: Não houve outros nos dias de Elias, quando o céu foi selado por 3 anos e 6 meses. E Elias não foi a nenhum deles, exceto a Sarepta. Havia muitos leprosos naquele dia, contudo nenhum deles foi purificado, exceto Naamã. Essa era uma maneira de ocultar e, ao mesmo tempo, dizer àqueles que passaram pela experiência que leva 3 anos e 6 meses do despertar à descida da pomba. Só então você conta, e haverá aqueles que crerão e aqueles que não crerão em você. Bem, isso é para sempre. Esta noite, se o mundo exterior ouvisse o que você está ouvindo, 99,99% questionariam minha sanidade, mas tenho apoio bíblico para isso. Por que ouvi-lo? Ele é louco e tem um demônio. Por que pensaram que ele era louco? Porque ele disse: Eu e meu Pai somos um. Meu Pai é aquele a quem vocês chamam de Deus, somente eu conheço meu Pai, e vocês não conhecem o seu Deus. Ele falou sobre a interiorização em direção à eternidade,
e somente aqueles que se converteram puderam entender a ponto de aceitar, mas ele ainda assim falou a todos que o ouviram. O drama do cristianismo não é algo que se desenrola fora do homem, mas ocorre dentro do homem e é o único caminho para a salvação. Um homem chamado Neville não é o caminho para o Pai. Neville não é a minha identidade. Ele é a vestimenta que uso enquanto caminho pela terra. Estou lhe contando o que aconteceu em mim enquanto usava esta vestimenta chamada Neville. Certamente Neville não é Deus, o pai de Davi, mas eu sou. Neville não é nada além de uma pequena vestimenta que Deus está vestindo, desempenhando o papel chamado Neville, que é para sempre. Assim como em Hamlet, um ator desempenha o papel, mas quem escreveu a peça é quem deve elogiar ou condenar, não o ator. Bem, Deus escreveu a peça. Neville é um papel na peça de Deus e Deus, sendo multiforme, desempenha o papel chamado Neville. Se esta noite eu deixar esta vestimenta chamada Neville, ela não se foi, pois todo evento no espaço é para sempre, e amanhã Deus pegará o papel chamado Neville e o desempenhará. Você verá isso com o tempo, mas eu, o ser que desempenhou o papel, não o desempenharei, pois já parti, a caminho do Pai. O drama terminou e está sendo encenado para todo o sempre. Quando alguém é escalado para o papel chamado Neville, ele tem essas experiências, mas aquele que interpreta o papel é Deus individualizado, pois os deuses desceram. Neville é parte da estrutura eterna do universo e ninguém pode apagá-lo. Você poderia explodir minha cabeça agora mesmo e eu cairia morto, mas você não poderia destruir o personagem chamado Neville, pois ele permanece para todo o sempre. Nada passa. Eu voltei no tempo, não apenas alguns anos, mas centenas e até milhares de anos, e sei que tudo é uma peça, completamente selada e intacta. Quando entro em uma cena, ela parece estar acontecendo agora, mas estou vendo que já aconteceu, mesmo que, à medida que a peça se desenrola neste mundo, pareça ser um fato presente. Então, quem sou eu? Somente o seu Pai no céu pode revelar a você a minha verdadeira identidade. Ninguém pode lhe dizer, para sua própria satisfação, que o seu eu sou é Cristo, mas o capítulo 13 de 2 Coríntios lhe diz: vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Testem-se e vejam. Vocês são chamados a testar seu poder criativo, mesmo que não percebam quem realmente é o seu poder. E lhes é dito que vocês nasceram do alto pelo despertar e ressurreição do seu poder dentre os mortos. Que através desta poderosa ressurreição dentre os mortos vocês nasceram de novo e relegaram o Filho de Deus ao poder. Agora, se Jesus Cristo está em vocês, e vocês nasceram de novo através da ressurreição dele interiormente, Cristo em vocês não é a sua esperança de glória? E quando ele desperta, não é outro. Eu sei por experiência própria que, quando Cristo despertou dentro de mim, não havia outro. Fui eu quem despertou. Agora, nos é dito: se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. O cristianismo ensina que um homem está dizendo a outro que, a menos que o outro creia que este homem é ele, o outro morrerá, mas isso não é a palavra. Eu sou a palavra falando comigo mesmo. Estou dizendo a mim mesmo que, a menos que eu creia que sou Deus, continuarei a acreditar em minhas limitações e morrerei para a árvore da vida. Quando aqueles que ouviram este homem simples dizer: se não crer que eu sou ele, morrerei em meus pecados, não conseguiram entender, pois conheciam seu pai, José, seus irmãos Tiago, Oséias, Pedro e Simão, bem como suas irmãs, que eram plurais. Eles questionaram como um homem com menos de 50 anos poderia saber dessas coisas ou ter visto Abraão. Como alguém poderia saber que ele existia antes que o mundo existisse? Eles achavam que ele era louco porque estavam procurando por um Salvador fora de si mesmos, e não há nenhum. O único Salvador desperta de dentro, porque Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Deus realmente se tornou você em sua jornada da eternidade para estas vestes de sono, na esperança de que um dia você se voltasse e, movendo-se para a eternidade, passasse para o corpo do Senhor ressuscitado para se tornar um com o único corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Um corpo caiu, diversificando-se em inúmeros homens e mulheres, e apenas um corpo retornará. Quando você experimentar esse retorno, não importará o que o mundo pense.
Você permanecerá completamente desavergonhado e destemido, independentemente dos seus argumentos. Quer aquele que tenta quebrá-lo esteja sentado no trono do mundo religioso, político ou financeiro, ele ainda é uma criança e você simplesmente tolera sua mente infantil. Você não discutirá com eles porque são incapazes, sem visão, de compreender o verdadeiro padrão da salvação. Sem visão, o homem não tem a menor noção do mistério de que Deus está enterrado como um padrão no homem. Que ele rompe e o homem produz o fruto da árvore da vida, começando com a ressurreição de Deus dentre os mortos. Então vem o nascimento do alto, seguido pela revelação do Filho de Deus, revelando a paternidade. Somente quando essa revelação é sua, você sabe quem realmente é, pois ninguém conhece o Filho, exceto o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, quando o mundo lhe disser que Jesus Cristo é o Filho, deixe-os em paz, pois eles não conhecem o Pai. Jesus Cristo é Deus Pai, cujo filho é Davi. Quando Davi escolher revelar seu Pai a você, então, e somente então, você saberá quem eu sou. Como Blake disse tão lindamente. Todo o corpo gerado é um jardim de deleite e um edifício de magnificência. Este corpo é o que está dentro, não fora. Por fora, a vestimenta se torna murcha, velha e deteriorada. Esse não é o corpo de que Blake está falando, pois o corpo gerado está dentro. É uma forma, e quando você o vê, vê a glória que aguarda seu retorno. Lembro-me de uma visão que meu amigo Bob Crutier compartilhou. Ele se viu em um barraco dilapidado lutando uma guerra em Paris. Ao abrir a porta para sair, todos os soldados se fundiram em um único homem, e eu sou esse homem esperando por ele. Levando-o para os fundos da casa, ele vê belos campos dourados sendo colhidos com trigo. À sua esquerda, o que era o inimigo agora se transforma em uma montanha de trigo colhido. Sentindo algo simbólico na cena, ele perguntou: "O que eles estão fazendo?" "A mesma coisa que fizeram no ano passado." "É uma eternidade," respondi. "Há quanto tempo estou aqui?" 2 anos. "Aprendi alguma coisa?" "Sim, você aprendeu a se mover, a criar." Então ele olhou para o que era o pequeno barraco, e ele havia se transformado em um castelo com criados esperando para escoltá-lo até seus aposentos, quando a visão chegou ao fim. Bob já descobriu que é Deus Pai, então, não importa o que aconteça com a forma exterior, ela não significa nada para ele. É apenas uma vestimenta de esquecimento usada por um filho de Deus enquanto ele se interioriza em direção ao Pai e à lembrança. Então, quem sou eu? Jesus Cristo, que é Deus Pai. Digo-vos agora, antes que ele desperte em vós, para que, quando isso acontecer, creiais em mim. Mas, até que vos volteis e inicieis a jornada interior, não vos posso levar à convicção interior de que isso é verdade, pois o homem exterior quer uma crença exterior. Ele pensa que existe outro que é maior do que ele, que o salvará. Hoje, temos o mundo a viver em socorro porque os políticos prometeram cuidar de todos, mas o nosso país já está falido. Se um político tem qualquer religião e quer ser um bom político, deve guardar a sua religião num local profundo e frio enquanto desempenha o seu papel, pois os políticos são mentirosos perpétuos, fazendo promessas que não podem cumprir. Não fui enviado para vos contar mentiras, mas para vos falar do único Deus verdadeiro. Enquanto estiverdes de fora, ouvireis muitas falsas promessas, mas quando vos voltardes, descobrireis que sois o Senhor Jesus Cristo, que concebeu a peça e representou cada parte. Contei-vos exatamente o que me aconteceu, e como Pedro vos diz. Considero justo vos dizer agora, para que vos lembreis destas coisas, pois o Senhor Jesus Cristo me mostrou que não terei muito tempo de usar esta veste carnal. Digo-vos isto agora para que no futuro vos lembreis das minhas palavras e vos alegreis. Pedro estava no monte quando tudo se desenrolou. Ele conhecia a majestade do poder de Cristo. Peço-vos que acrediteis em mim, pois o que vos disse esta noite é verdade. Hoje em dia, as pessoas estão criando monumentos para vestes de carne e osso. É como fazer um monumento a Hamlet e não a Shakespeare. Temos todos esses monumentos para as vestes que Deus veste, em vez de para Deus, o curador e o verdadeiro personagem de toda a peça.
pergunte a outro: quem sou eu? E eles o chamarão pelo seu nome exterior, mas quando você se pergunta: quem você diz que eu sou? Você percebe que nenhuma pessoa de carne e osso jamais poderá lhe dizer. A resposta só pode vir do seu Pai que está no céu e o céu está dentro de você. O drama não se desenrola entre dois homens, mas dentro de um homem. A vida tem apenas um propósito: cumprir as Escrituras. Hoje, temos países, corporações e indivíduos construindo imagens de si mesmos, e todas elas são falsas, pois há apenas uma imagem real, que é o seu filho, Davi, que lhe diz quem você realmente é. Eu vos digo: sois Deus Pai. Chegará o dia em que as palavras que agora ouvis com o ouvido externo serão experimentadas interiormente, e então sabereis quem realmente sois. Sabereis que sois Jesus Cristo, que é Deus Pai e seu Filho unigênito, Davi. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Deixem seus comentários e sugestões para novos vídeos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.